Assim diz a santa, inspirada e inerrante palavra do nosso Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército de sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela a um povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar. Deus eterno, a tua palavra foi lida diante de nós. Nós pedimos que o Senhor tire dos nossos olhos o véu, tire dos nossos corações a cegueira, para entendermos a tua palavra, para entendermos esta palavra que nos oferece vida e que nos oferece esperança. Envia o teu Santo Espírito para nos dar entendimento e que tudo aquilo que aqui for proferido seja proferido em conformidade com a tua palavra, em conformidade com a tua santa vontade. Edifica o teu povo e guarda-nos, dando-nos esperança, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imaginem que vocês estão andando por um cemitério, um local onde nós podemos ver as covas, as sepulturas de muitas pessoas que já deixaram esta vida, que já morreram. E lá nós vemos o local onde repousam os corpos, os restos mortais daquelas pessoas que estão ali mortas. Agora imagine que você, nesse cemitério, comece a pregar para esses ossos, para esses túmulos, de acordo com o mandado do Senhor para você. E você começa a ver os mortos subindo da sepultura, e você começa a ver aqueles cadáveres retomando a sua forma original, retomando a sua carne, os seus músculos, e subindo das sepulturas pelo poder da palavra do Senhor. Seria algo maravilhoso aos nossos olhos. Agora, se nós lembrarmos o que acontece quando Deus converte um homem, nós lembraremos que é exatamente isso que acontece. Toda vez que alguém se converte pela pregação do Evangelho, é uma pessoa que Deus está tirando da morte e trazendo para a vida. É um pecador morto em seus pecados que Deus está revivendo por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. E esse texto que nós acabamos de ler, ele nos ensina uma lição muito parecida. Nos ensina que o Senhor traz os mortos à vida pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. E embora esse texto fale de uma forma e traga imagens que pareçam assustadores, que podem assustar quem lê à primeira vista,
Contudo, o propósito desse texto não é assustar, é trazer esperança. Ezequiel escreveu essa passagem com o intuito de trazer esperança para o povo de Israel. E nós podemos resumir o tema desse texto que nós lemos da seguinte forma: não é tarde demais para ter esperança. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nesta noite. Não é tarde demais para ter esperança. E a primeira coisa que esse texto nos ensina é a respeito da condição humana. Qual é a condição do ser humano diante de Deus? Nós vemos isso nos primeiros 2 versos, versos 1 e 2 desse capítulo, em que Ezequiel relata, na sua visão, o estado em que se encontrava o povo judeu, o povo de Israel. Aqueles ossos que Ezequiel viu não eram ossos aleatórios de um povo qualquer. Aqueles ossos representavam o povo de Israel. O povo de Israel que havia sido levado para o exílio na Babilônia. Se nós recordarmos a história do povo judeu, o povo se afastou do Senhor, quebrou a aliança que o Senhor havia feito com eles. O povo adorou outros deuses. O povo prostrou-se diante daqueles que não são deuses. O povo irritou e levou o Senhor à ira por inúmeras vezes. E o Senhor, por inúmeras vezes, mandou os seus servos profetas para pregar aquele povo, para trazer aquele povo a arrependimento. Mas o povo não se arrependeu. O povo não se converteu. Então, o Senhor, irado com aquele povo, por não ter respondido o chamado de Deus ao arrependimento, o Senhor fez com que a nação fosse levada em cativeiro para a Babilônia durante 70 anos, como havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. E ali, depois de vários anos no cativeiro, reconhecendo o estado em que eles estavam de miséria, o povo judeu que estava na Babilônia, exilado na Babilônia, perdeu toda a esperança. Para eles, não havia mais esperança. Eles pensaram que Deus os havia abandonado, que eles haviam perdido para sempre a comunhão com Deus, que eles haviam perdido para sempre a oportunidade de voltar para a terra de Israel, de voltar para a sua nação, de ser um povo novamente. Eles pensaram que estava tudo perdido. E isso fica claro no verso 11, quando o Senhor diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Então o povo se vê assim, mortos, como ossos secos, não havia mais vida neles. Essa palavra que Ezequiel usa para descrever esses ossos, dizendo que eles eram sequíssimos. Essa palavra sequíssimos é a única vez que ela aparece nas Escrituras, dizendo que o povo não existia força vital nenhuma naquele povo. Ele havia perdido toda e qualquer esperança de ser restaurado novamente. E, além disso, Ezequiel também nos ensina que esses ossos eram muito numerosos. Eram ossos muito numerosos na superfície do vale. E esse número grande de ossos representa o grande número de judeus que pereceu nas invasões da Babilônia à terra de Israel. Às vezes nós pensamos que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, invadiu Judá, que ele levou toda a nação cativa para a Babilônia, mas não foi assim. Ele passou ao fio da espada. Mulheres, crianças, velhos, quase toda a nação foi morta, assassinada brutalmente pelos exércitos da Babilônia. Apenas alguns pouquíssimos milhares que tinham alguma importância social ou que poderiam usar suas habilidades para servir o império da Babilônia, somente esses poucos milhares foram poupados e levados para a Babilônia. Mas mais de 90% do povo judeu morreu, foi morto por Nabucodonosor. Então, Ezequiel vê aqueles ossos secos, que eram sequíssimos, não tinham vida, e eram numerosos. E aqueles ossos representavam o povo judeu. Então, aquele povo se via em um estado de morte, tanto física, pelo número de povo que eles perderam na ocasião do exílio na Babilônia, e também numa situação de morte espiritual,
Porque, tendo sido enviados para a Babilônia, eles perceberam o quanto eles tinham se afastado de Deus. Eles estavam ali afastados do templo, afastados dos sacerdotes, afastados da oportunidade de oferecer os sacrifícios a Deus, mandamentos esses que o Senhor estabeleceu para que o povo judeu se relacionasse com seu Deus. Então o povo judeu estava morto, no estado de morte, tanto física quanto espiritual. E quando nós pensamos nessas coisas, isso nos faz lembrar do estado em que toda a humanidade se encontra. Não apenas o povo judeu que estava na Babilônia se encontrava em um estado de morte, mas a Bíblia ensina que todos nós, homens, mulheres, crianças, estamos mortos espiritualmente. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso fica muito claro na palavra do Senhor. Como o texto que nós lemos na nossa liturgia, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo diz que ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O estado natural do ser humano é de morte. É de morte completa. Não existe vida espiritual no ser humano, a não ser que ele seja transformado, a não ser que ele seja convertido por Deus. O pecado nos incapacitou espiritualmente de tal forma que nós não podemos buscar a Deus. Não conseguimos ir até Deus. Existe um abismo entre nós e Deus. A não ser que Deus transponha esse abismo e venha ao nosso socorro para nos salvar. Nós não conseguimos ir até Ele. De certa forma, todos nós estamos também em uma espécie de cativeiro. Não cativeiro babilônico, servindo a outros reis, mas nós estamos cativos ao pecado. Nós estamos cativos a Satanás, nós estamos cativos à ira de Deus, por causa do pecado que habita em nós. Jesus disse em João capítulo 8, verso 34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Nosso estado natural é de escravidão. Estamos presos com algemas, cativos, não a reis terrenos, mas cativos ao pecado, cativos a Satanás. E pensem no morto. O morto nada faz, ele não consegue fazer nada. Ele está lá parado, inerte, ele não consegue se levantar, ele não consegue se alimentar, ele não consegue mover-se um milímetro que seja. Assim somos nós espiritualmente. Somos mortos, inertes espirituais. E a não ser que Deus nos salve, estamos completamente perdidos. Se você hoje é um crente, não foi por mérito seu, não foi porque você teve a iniciativa, mas foi porque Cristo quebrou seu coração, o Espírito Santo te atraiu e Deus então te converteu soberanamente. Quais lições esse primeiro ponto traz para a nossa vida? O primeiro deles é que nós precisamos reconhecer que nós somos espiritualmente mortos por natureza. Se nós não reconhecemos o nosso estado espiritual, nós não podemos ser salvos. Se nós não reconhecemos a nossa enfermidade, não podemos oferecer nenhum remédio, nenhum tratamento. Assim, a palavra de Deus nos ensina que nós somos mortos espirituais e nós precisamos crer que estamos nessa situação para termos qualquer tipo de comunhão com Deus. Então, a primeira coisa é essa. Precisamos reconhecer o estado de morte espiritual em que nós nos encontramos. Em segundo lugar, também devemos reconhecer que nós não podemos ser salvos pelo nosso próprio esforço. Não podemos oferecer sacrifícios suficientes para comprarmos a salvação. Não podemos oferecer nada a Deus que mereça que Ele nos dê em troca a salvação. Não podemos oferecer nada, estamos mortos. Nós só podemos ser salvos pela graça de Deus. O único meio de sermos salvos é pela graça de Cristo, é por meio do Evangelho, é por meio da fé em Jesus. É só dessa forma que nós podemos ser salvos. E se alguém pensa que foi salvo, ou que é salvo pelo seu próprio mérito, isso é um completo engano. Somos salvos apenas por Cristo. Porque se dependesse de nós, e graças a Deus não depende, mas se dependesse de nós, ninguém de nós seria salvo.
Graças a Deus, a nossa salvação pertence somente a Deus. Nós vimos, então, em primeiro lugar, qual é a condição humana, qual é o estado de toda a humanidade, um estado de morte. E veremos agora, em segundo lugar, que esse texto nos ensina o poder regenerador de Deus. Nós vemos isso dos versos 3 ao 10. E nesses versos, Ezequiel começa descrevendo as palavras que o Senhor lhe disse, as ordens que o Senhor deu ao profeta, em que Deus descreve a ressurreição espiritual do povo judeu. No verso 3, Ezequiel narra o seguinte: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Deus pergunta a Ezequiel, esses ossos, esses ossos mortos, esses cadáveres podem voltar à vida? Ezequiel, ele não sabe a resposta, mas ele confia em Deus e sabe que Deus sabe a resposta. Então ele diz, Senhor, tu sabes. Ele não quis duvidar do poder de Deus. Ele não diz uma resposta categórica, não. Mas ele diz, Senhor, tu o sabes. Ele profeta então sua confiança de que o Senhor pode todas as coisas. Então Deus ordena a Ezequiel que profetize aqueles ossos para que eles vivam, demonstrando então que Deus é poderoso para trazê-los até mesmo os mortos à vida. Deus não responde exatamente Ezequiel em palavras. Quando Ezequiel diz, Senhor, tu sabes, o Senhor não responde, sim, esses ossos podem voltar à vida. A resposta de Deus é, profetiza para que eles vivam. O Senhor responde por meio das suas obras, que Ele é poderoso para fazer com que os mortos voltem à vida. Então, dos versos 4 ao 6, Ezequiel descreve aquilo que ele proferiu aos ossos de acordo com a palavra de Deus. Profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele. E porém em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus ordena para que Ezequiel profetize aos ossos, para que os ossos voltem à vida. E esse poder vivificador que Deus tem de trazer os mortos à vida fica muito claro, muito bem expresso nos versos 7 ao 10, em que logo que o profeta profetiza aquilo que o Senhor havia ordenado, então começa a haver um ruído de ossos batendo contra ossos. E ele relata que ele viu carne se formando em torno dos ossos, e tendões sobre as carnes, e depois a pele, e aqueles ossos se tornaram corpos que apresentavam muito mais vida do que aqueles ossos sequíssimos que ele havia visto anteriormente. Mas aqueles ossos ainda não têm vida, aqueles corpos ainda não têm vida. Falta uma coisa neles, falta o Espírito. Então Deus ordena a Ezequiel, profetiza o Espírito para que venha sobre esses ossos, sobre esses corpos, para que eles vivam. E assim se fez. Deus envia o Espírito. E todos aqueles ossos mortos que cobriam o vale agora se colocam em pé como um grande exército, vivo e muito numeroso. Com tudo isso, Deus estava dizendo e ensinando ao seu povo que o estado de morte em que eles se encontravam não duraria para sempre, mas que em breve eles seriam restaurados por Deus. O mesmo Deus que mandou o povo para o exílio é o mesmo Deus que restauraria o seu povo na sua própria terra. E com isso, Deus queria trazer esperança ao seu povo. Aquele povo, como nós vimos no verso 11, é um povo que havia perdido a esperança, um povo desesperançado, um povo que estava em uma situação de miséria num país estrangeiro. Deus estava dizendo a eles que eles poderiam ter esperança, que não era tarde demais para eles, porque Deus os restauraria. Aquele povo que havia sido reduzido drasticamente em número, voltaria para sua terra, voltaria a ser uma nação numerosa, porque o Senhor os restauraria. Além disso, Deus estava garantindo que a maldição pela quebra da aliança seria revertida.
Na palavra de Deus, na lei de Moisés, o Senhor havia advertido o povo que se o povo se afastasse de Deus, se o povo quebrasse a aliança do Senhor, entre muitas outras maldições, Deus faria com que eles fossem levados para outros povos. Deus faria com que os ossos deles, os corpos deles, ficassem mortos sobre a terra e não haveria ninguém que os enterrasse da mesma forma como Ezequiel viu na sua visão. Então Deus está dizendo que essa maldição seria revertida e o povo seria trazido de volta para sua terra. E em todo esse relato, existem dois elementos por meio dos quais o Senhor diz que trará esse reavivamento, essa transformação na vida do seu povo. E o primeiro deles é pela sua própria palavra. Nós vemos nessa pequena passagem da palavra de Deus quantas vezes aparece escrito: profetiza Ezequiel, e ele diz, então profetizei segundo me for ordenado, e assim por diante. Várias referências ao verbo profetizar. Então Deus, por meio do pronunciamento da sua palavra, por meio das palavras do profeta, Deus estaria trazendo vida ao seu povo. E não é assim também na nossa vida. Como nós somos transformados? É por ideias, por filosofias humanas? Não, é pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é anunciada com fidelidade, isso gera vida, isso gera transformação espiritual, como aconteceu com o povo de Israel. E o segundo elemento que traz vida a esse povo que estava morto é pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui no verso 8, quando diz: e não havia neles espírito. E no verso 9 diz que Ezequiel profetizou ao Espírito para que entrasse naqueles corpos. E no verso 14 está escrito: porei em vós o meu Espírito e vivereis. Uma referência clara ao Espírito Santo de Deus. E é assim também nas nossas vidas. Nós só podemos ser salvos e só podemos ser convertidos quando o Espírito de Deus trabalha na nossa vida. Então, sem esses dois elementos, sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo, ninguém pode ser salvo. Mas Deus nos oferece essas coisas pela sua graça, pela sua misericórdia, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A nova vida que Deus dá só é aplicada na nossa vida pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Sem essas duas coisas, ninguém pode ser salvo. E além de trazer mortos à vida, Deus ele é capaz de fazer um milagre ainda maior, como nós dissemos no início, que é o poder que ele tem de ressuscitar pecadores como nós e trazer esse pecador morto em seus delitos e pecados e fazer com que ele se converta e fazer com que ele seja salvo pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra. Deus ele pode converter pecadores. E é um milagre maior do que a ressurreição de mortos. Porque quando Deus converte um pecador, ele pega essa massa corrupta e corrompida, que não tem nada de bom nela, e transforma essa massa corrupta em uma nova criatura, em um novo ser moldado, transformado à imagem de Cristo. Essa é a mensagem que nós pregamos que Cristo nos oferece perdão, nos oferece transformação. E a mensagem que nós temos é para que pessoas se convertam, para que pessoas sejam salvas. Todos nós merecemos a maldição de Deus, merecemos a ira, a condenação, mas Ele nos oferece vida gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Pela lei de Deus, todos nós estamos perdidos, mas pela graça de Cristo, qualquer um de nós aqui pode receber a salvação. E quais lições práticas para nós esse segundo ponto traz? A primeira lição é que a salvação é um ato da graça de Deus. Ninguém pode merecer essa salvação que o Senhor oferece. Mas Deus concede graciosamente e gratuitamente a todos aqueles que colocam a sua esperança em Cristo Jesus. Somos salvos pela fé e não pelas obras. Não pelo nosso mérito, não pela nossa própria obediência, mas pela fé. Quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo. Coloque a sua esperança em Cristo. O Senhor nos chama para fazer de Cristo a nossa única esperança. A segunda lição que esse ponto nos traz é que pode ser que você ainda esteja morto nos seus delitos e nos seus pecados.
Pode ser que ainda você não tenha sido transformado pela graça maravilhosa e transformadora de Deus. Nesse caso, Cristo oferece hoje para você a transformação, a vida nova e vida eterna que Ele nos promete por meio do Evangelho. Tão somente se você se arrepender e crer em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele te oferece tudo isso gratuitamente, se você for até o Senhor Jesus. Então faça isso, entregue sua vida ao Salvador. Ele está pronto para salvar todos os pecadores que se achegam a Ele por meio da fé. Então nós vimos em primeiro lugar qual é a condição do ser humano. Nós estamos numa condição de morte espiritual. Em segundo lugar, nós vimos também o poder regenerador de Deus para salvar os pecadores. E agora, em terceiro e último lugar, nós vamos ver a promessa de restauração que o Senhor nos oferece. Nós encontramos isso nos versos 11 a 14. E aquele povo que se encontrava na Babilônia estava desesperançado, pensando que nunca mais voltariam para a sua terra de Israel. Mas o Senhor diz a eles: povo de Israel, se acalmem, tenham esperança, porque vocês voltarão para a sua terra, da onde eu tirei vocês por causa dos vossos pecados. E esses versos 11 até o 14 são a chave para entender a profecia que Ezequiel relata, a visão que ele relata nesse trecho que nós vemos. Aqui Deus deixa claro que ele estava se referindo o tempo todo ao seu povo, o povo de Israel, e a restauração que ele traria sobre o seu povo. Deus promete então que ele restauraria a comunhão entre o seu povo e ele próprio, e o seu Deus. E a posse da terra prometida seria devolvida àquele povo. E essa restauração que Deus promete ao povo é comparada a uma ressurreição dentre os mortos. Aquele povo seria restaurado de tal forma que era como se ele estivesse sendo ressuscitado, ele estivesse voltando à vida depois de ter estado morto por um tempo por causa dos seus pecados. Então Deus prometeu, em primeiro lugar, um relacionamento entre o povo e o seu Deus seria restaurado. Depois de ter ficado longe do templo, longe de Jerusalém, longe das ofertas e dos sacrifícios, agora Deus promete que eles voltando para a sua terra, essas coisas seriam restabelecidas. O templo seria restabelecido. As ofertas seriam restabelecidas, a comunhão com Deus seria restabelecida, porque Deus restauraria o seu povo. Aquela comunhão com Deus que havia sido abalada seria restaurada pelo Senhor. E em segundo lugar, o povo também, a segunda promessa que Deus faz aqui é que o povo seria restabelecido na sua própria terra, da onde eles haviam sido deportados muitos antes para a Babilônia. E essa restauração de volta para a terra não é somente a devolução do direito de posse, de propriedade ao terreno da terra prometida. Não é apenas isso. Essa restauração na sua própria terra indica, antes de tudo, algo muito maior. Em todo o Antigo Testamento, a terra prometida, essa terra de Canaã que Deus prometeu ao seu povo, no qual o povo de Israel habitou, é um símbolo do descanso eterno que os crentes têm no Senhor. A terra de Israel representa o descanso dos crentes, que é a vida eterna. Isso fica claro em muitas passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 12, verso 9, Deus diz ao povo: porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor, vosso Deus. No Salmo 95, nos versos 10 e 11, quando o salmista relembra o motivo pelo qual Deus não permitiu que o povo entrasse na terra de Israel, ele diz: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, ou seja, não entrarão na terra de Israel. E em Hebreus capítulo 4, versos 8 e 9, o autor de Hebreus, falando a respeito da entrada na terra de Israel, da posse que Josué concedeu ao povo de Israel da terra prometida, ele diz que aquele descanso não foi um descanso definitivo do povo de Deus.
que existe um repouso que ainda nos aguarda. Ele diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. A terra de Israel representa o descanso eterno dos crentes, a vida eterna. Assim como Deus prometeu, por meio de Ezequiel, que o povo seria restaurado na sua terra. Isso significa que Deus estava oferecendo salvação ao povo de Israel. E por meio do relato que Ezequiel escreveu, Deus está oferecendo também a salvação a cada um de nós, a todos aqueles que recebem a Cristo, a todos aqueles que se apegam à esperança do Evangelho. Deus está oferecendo a vida eterna para cada um de nós. Deus chama pecadores de todos os povos, tribos, raças, nações, para desfrutarem do descanso que Ele oferece. Não um descanso físico, não um descanso como o descanso que nós temos depois de um longo dia de trabalho, mas o descanso espiritual. A vida eterna com Cristo, é isso que Ele nos oferece. Por mais que você tenha ou deseje ter uma vida confortável nesse mundo, você precisa se lembrar de uma coisa, que o nosso descanso final não é aqui. O nosso descanso final é com Cristo, na glória, no novo céu e nova terra que Ele nos oferece. Portanto, mais do que ter conforto nesse mundo, procure se certificar de que você tem garantido esse descanso eterno que o Senhor oferece a cada um de nós. E se você deseja essa vida eterna, venha a Cristo hoje e Ele te concederá o que Ele tem prometido. E Ele assim o fará. No final do verso 14 diz, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. É uma promessa do Senhor, firme como os céus, inabalável como as montanhas da terra. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele não voltará atrás. Que todo aquele que põe a sua esperança em Cristo, aquele que põe a sua esperança em Deus e no Evangelho, e Ele cumpre a sua promessa e concede salvação e vida eterna. Então nós vimos que esse texto que o Senhor nos concedeu por meio de Ezequiel visa nos trazer esperança. Nós vimos em primeiro lugar qual é a nossa condição humana de morte. Nós vimos em segundo lugar o poder regenerador de Deus. E em último lugar nós vimos a promessa de restauração que o Senhor ofereceu ao povo de Israel e agora oferece também a cada um de nós. Por isso, concluindo, algumas considerações finais sobre esse texto. Primeiro, o retorno do povo para a terra de Israel era uma preparação para a volta, para a vinda do Messias. Deus não anulou a sua promessa de que Ele enviaria seu Filho ao mundo para servir de resgate pelos nossos pecados. Pelo contrário, o Senhor dirigiu a história do seu povo de forma que Ele cumpriu cabalmente cada palavra daquilo que Ele havia prometido. O Senhor cumpriu. E o Senhor cumprirá nas nossas vidas também, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Deus não rejeitou a sua promessa, mas cumpriu-a na pessoa de Jesus Cristo, que está sendo oferecido a nós aqui nesta noite. Segunda consideração, por meio de Jesus, Deus nos oferece esse perdão, essa vida nova por meio do Evangelho. Não é por obras, não é por mérito, é por graça. Se nós nos agarramos a Cristo e consideramos a Ele a nossa única esperança, e se nós reconhecemos que fora de Cristo não existe esperança nenhuma, e só Cristo é o único caminho, o Senhor nos concederá a vida eterna. Ele chama pecadores como eu e você para que se arrependam, para que recebam a vida eterna que Ele tem prometido. Terceiro lugar, às vezes, crentes individuais e até mesmo igrejas inteiras se encontram em uma situação de desânimo, de enfraquecimento, até mesmo de morte espiritual, por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. Mas se esse é o caso, se você se encontra desanimado, não se desespere. O Senhor oferece esperança. O Senhor oferece perdão. O Senhor oferece restauração. Não diga como o povo de Israel no verso 11, estamos perdidos, acabou toda a nossa esperança, estamos de todo arruinados. Não diga isso. Se você tem a Cristo, você tem esperança. Então,
Confie no Senhor Jesus, Ele é fiel e Ele é poderoso para manter a sua promessa. E quarta e última observação. Esse texto que nós lemos de Ezequiel nos relembra não que Deus apenas ressuscita os mortos, mas que Deus também fará no final dos tempos com que todos os mortos sejam ressuscitados. Deus fará com que todos aqueles que hoje se encontram nas sepulturas, e nós, quando também nelas estivermos, seremos ressuscitados pelo poder de Deus para prestarmos contas diante do nosso Deus. Será uma ressurreição de julgamento, em que o Senhor trará todos aqueles que estão no pó para serem julgados pelas suas obras. E se você fosse julgado por Deus hoje, você permaneceria em pé diante do julgamento do Senhor? Se Deus ressuscitasse os mortos hoje para julgar a humanidade, você permaneceria em pé? Você seria justificado por Deus? Se a sua consciência te acusa, venha a Cristo para que Ele te conceda perdão, arrependimento, vida nova, refrigério de consciência, para que Ele te conceda uma nova vida e vida eterna. É isso que o Senhor nos oferece. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe por meio da sua palavra, por meio da sua bondade. E assim nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.